Olá, tudo bem? Eu sou Thiago Henrique, seja bem-vindo ao ESB Notícias desta quinta-feira, 7 de janeiro. Confira agora os destaques de hoje. Mercado de trabalho pós-pandemia exige reinvenção profissional. Mais 2 óbitos por coronavírus foram confirmados nas últimas 24 horas em Vitória da Conquista. O município chega a 232 óbitos. Vacinas contra a Covid-19 são seguras, mesmo desenvolvidas em tempo recorde. E ainda, os cuidados para evitar doenças transmitidas pelo Aedes aegypti no verão. TV UESB e UESB FM. Informação, formação e conhecimento agora no UESB Notícias. Um mercado de trabalho ainda mais competitivo é o que aguarda os profissionais quando passar a pandemia. Com a retomada das atividades, a economia deve aquecer e novas vagas devem surgir, mas a disputa será acirrada. Para lidar com esse cenário, a reinvenção profissional e a convivência ainda maior com as ferramentas digitais são fundamentais. Acompanhe na reportagem de Luiz Pedro Passos. Antes da pandemia, a rotina de muitos trabalhadores em cidades médias ou nos grandes centros urbanos começava logo cedo, enfrentando a dura realidade do transporte público rumo aos locais de trabalho. Com a pandemia, para alguns, esse cenário se modificou. A casa se transformou num ambiente de trabalho, ou, quando não, as empresas se transformaram e se adaptaram ao mundo digital, como observa o consultor empresarial Tairone Félix. A pandemia ela acelerou diversos processos, Luiz, que já estavam postos na sociedade, como essa questão da digitalização das empresas, de um modo geral, que trouxe consigo o home office, trabalho remoto e muitas outras necessidades aí ligadas principalmente à questão tecnológica. Então, a pandemia fez com que as empresas se vissem obrigadas a correr atrás, vou dizer assim, correr atrás do prejuízo, sabe? Aquelas que ainda não estavam inseridas nesse mundo digital, tiveram que se inserir rapidamente. Adaptar no mundo do trabalho é talvez o verbo do momento, uma competência que trabalhadores e empresas estão sendo obrigados a ter. A grande competência do trabalhador desse século já era antes da pandemia, foi impulsionada pela pandemia, é a competência de se adaptar a novos contextos. Acho que é necessário que cada trabalhador, com formação ou sem formação, busque o aperfeiçoamento contínuo, né, de modo que ele esteja apto a esse mundo do trabalho, que não é só o trabalho com carteira assinada que a gente está falando, mas esteja apto a encontrar seu espaço nesse mundo do trabalho tão difícil. Eu acho que essa reflexão precisa ser feita. Vejo, acho que você, muita gente que está nos vendo, conhece pessoas que passaram por uma instituição de ensino, se formaram e ainda assim têm dificuldade de encontrar um trabalho. Então, para a gente ver como é difícil essa coisa do mundo do trabalho hoje, e é necessário que o trabalhador esteja atento para assumir com as rédeas, né, da sua própria carreira. Acho que isso veio para ficar. Para mim, uma das competências mais importantes, uma das soft skills mais importantes, sem sombra de dúvidas, é a comunicação nesse novo normal e também a questão da adaptabilidade, que é algo que pode ser aprendido pelas pessoas a se adaptarem às novas circunstâncias, aos novos desafios, às novas formas de se fazer as mesmas coisas. Atualmente, nos próximos anos, os profissionais terão que conviver cada vez mais com as ferramentas digitais, algo importante, até mesmo para a construção de redes de relacionamentos capazes de trazer benefícios profissionais, aponta a professora Évila Carreira. O network, ele é fundamental, e ele já o era muito antes de se instaurar a pandemia. Pelo contrário, as pessoas que já tinham uma rede de relacionamento muito bem construída, essas pessoas conseguiram se adaptar muito mais rapidamente no contexto da pandemia. O caminho do sucesso para empresas e trabalhadores modernos não está calcado apenas na adaptação e inserção do uso das novas tecnologias no ambiente de trabalho. Está calcado também em como usar essas ferramentas no domínio da linguagem, que é própria para esse universo.
Então, eu vou aqui dar 3 dicas. A primeira dica é que a comunicação por meio de vídeos exige muito mais do orador, do comunicador, do profissional planejamento. Se o planejamento já era algo necessário numa comunicação presencial, quando a comunicação ela é por vídeo, esse planejamento deve ser extremamente importante. Por quê? Porque devemos entregar o máximo que pudermos no menor espaço de tempo possível. Uma outra característica é a comunicação corporal. A comunicação corporal, ela deve ser mais comedida do que se fosse ou se estivéssemos presencialmente. E a terceira dica é: a sua imagem, o seu conteúdo se eterniza através dos vídeos. Então, é muito importante que você faça esse planejamento estratégico quando da construção do que você vai falar e se preocupe também com o seu cenário, com a sua imagem. Por quê? Porque tudo isso comunica. Agora os dados da pandemia do coronavírus em Vitória da Conquista. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, são 59.860 casos notificados, 14.970 casos confirmados, 3.764 por laboratório, 11.206 por testes rápidos. Nas últimas 24 horas foram 194 casos confirmados em Vitória da Conquista. Casos descartados, 14.410, recuperados, 13.768, óbitos, 232, mais 2 óbitos nas últimas 24 horas. E a taxa de ocupação de leitos. Leitos de UTI são 70 leitos, 77,1% ocupados e 83 leitos, 55,4% ocupados. Há um ano, o mundo se deparou com uma doença nova e altamente infecciosa, a Covid-19. Diante de um inimigo tão poderoso e devastador, que já matou quase 2 milhões de pessoas, cientistas de todo o mundo se uniram com o propósito de dar uma resposta rápida para a pandemia e entregar uma vacina à população em tempo recorde. A aprovação de uma vacina não é um processo simples. De acordo com especialistas, essa rapidez no desenvolvimento de vacinas contra o novo coronavírus não trouxe prejuízos para a segurança das pessoas. Saiba mais na reportagem de Gabriel Pires. As vacinas são importantes no controle de doenças infecciosas, inclusive em pandemias. A H1N1 foi controlada por meio de vacinas. O mundo já conseguiu erradicar várias doenças com vacinação. A varíola é um exemplo. O sistema de saúde também erradicou na maior parte do mundo a poliomielite e eliminou em diversos lugares o sarampo. E o número de casos de catapora são reduzidos, tudo por conta da vacinação. A vacina é de uma importância imensa para a humanidade, e inclusive é um dos 4 fatores que implicou na sobrevida da humanidade, que passou de 40 anos no início do século XX para quase 80 anos agora. A vacina contra o coronavírus foi desenvolvida em tempo recorde. Embora o processo de estudos que leva anos tenha sido acelerado, as pesquisas seguiram todos os protocolos regulares. Foram feitos testes em animais, a chamada fase pré-clínica e depois a fase clínica, com a fase 1, que testa segurança e potência sendo testadas em voluntários sadios, a fase 2, quando ocorre a expansão desses dados de segurança em número pouco maior de pessoas, e a fase 3, que é o estudo de eficácia com número grande de participantes. Todas essas fases, você avalia a segurança da tua vacina. Aprovado na fase 3, a tua vacina já pode ser aplicada na população e ela entra na fase 4, que é a fase de farmacovigilância, no qual você acompanha as pessoas que estão tomando a vacina para ver se elas vão ter alguma reação ou não. Mas quando já é aprovado na fase 3, você já pode usar essa vacina, depois que a Anvisa libera, né, você já pode utilizar ela na população de uma forma geral. Vários países já começaram a vacinar sua população. São os casos de Reino Unido e Estados Unidos. No Brasil, a vacinação está programada para iniciar neste primeiro semestre. Especialistas entendem que para o país atingir a imunidade de rebanho, que é quando a maior parte das pessoas tem anticorpos para se defender contra a doença, 80% da população deve ser vacinada.
vacina não é uma questão individual, né? É uma questão de proteção individual, mas principalmente de proteção coletiva. Para que uma vacina seja eficaz, né, para que a vacina impeça mesmo grande número de casos, é preciso que cerca de 85% da população esteja vacinada. As pessoas não devem ter receio de vacinar. Para a gente dar um basta, um fim nessa pandemia, diminuir o número de casos, de mortes, é importante a vacinação. Então, primeiramente, quem vai receber a vacina são os idosos, justamente por conta do risco mais elevado que eles têm de desenvolver a doença. Essa resposta rápida acontece quando há investimentos. Parabéns aos países que investem em saúde, em tecnologia e também aos cientistas pelo trabalho. Agora a previsão do tempo. Acompanhe como ficam o tempo e temperatura para a Vitória da Conquista e outros municípios do Sudoeste. Sol entre nuvens e o tempo seguirá aberto durante o dia e à noite, céu com poucas nuvens aqui em Vitória da Conquista. A mínima prevista é de 14 graus e a máxima de 30 graus. Já na sexta-feira, o tempo permanece parcialmente nublado, com a mínima de 18 graus e a máxima de 32 graus. Confira agora a previsão do tempo para outras cidades da região sudoeste. Predomínio de sol na cidade de Anagé. Os termômetros registram a mínima de 19 e a máxima de 33 graus. Em Tapetinga, sol entre nuvens e o tempo segue parcialmente nublado. A menor temperatura é de 16 graus e a maior de 34 graus. Em Jequié, sol entre nuvens e o tempo segue parcialmente nublado. Os termômetros variam entre 20 e 36 graus. Depois do intervalo, as vagas de emprego estágio e também os cuidados para evitar doenças transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti no verão. É um instante só, voltamos já. Bote a máscara! Bote a máscara! Pegue logo essa visão. Bote a máscara, irmã. Bote a máscara, irmão. Bote pra se proteger. Bote pra comprar o pão. Pois se precisar sair do metrô, do busão. Não vacile não. Bote a máscara. Bote pra ir trabalhar. Bote pra se proteger. O baiano bom sempre lava as mãos. Se tem álcool em gel, também deve usar. Quem ama protege e sabe cuidar. Bote a máscara, pegue logo essa visão. Bote a máscara, irmão. Bote a máscara, irmão. Bote a máscara, pegue logo essa visão. Bote a máscara, irmão. Bote a máscara, irmão. Se precisar sair, bote a máscara. É a Bahia contra o coronavírus. Governo do Estado. Irmãs e irmãos, meu abraço apertado vai aqui nessa canção. Com amor, obrigado por sua dedicação. Tantas vidas hoje estão em suas mãos. Quem acolhe, quem cuida, quem cura, em cidade e coração. Você que encara essa luta na rua, não se sinta só. Pois nada vale mais do que a vida, ela é o bem maior. Vai na fé, vai na paz, estamos em casa numa só voz. Vai pelos seus, vai pelos nossos, vai por todos nós. A todos os profissionais que cuidam das pessoas e salvam vidas, uma homenagem do governo do estado. Vaso de planta, ok. Garrafa, ok. Caixa d'água, ok. O pneu, tá ok. É hoje que a gente vai o mosquito combater. É hoje que a gente vai o mosquito combater. Além do coronavírus, precisamos combater outro inimigo perigoso, o mosquito da dengue, que também transmite chikungunya, zika e febre amarela. Vamos todos eliminar focos de água parada e acabar com a Aedes aegypti. A Bahia contra o mosquito da dengue. Governo do Estado. O
O SB Notícias está de volta e a Coelba emitiu nota sobre fake news envolvendo conta de luz. A empresa esclarece que possui 2 formatos para pagamento da conta de energia. Um deles é a já conhecida fatura com código de barras e o outro é a fatura com boleto bancário. O boleto é um título de cobrança registrado em um banco e os campos localizados na parte inferior da fatura são preenchidos com o nome do banco e os dados do cliente. Para esclarecimentos e dúvidas, o cliente pode entrar em contato com a Coelba através do telefone 116, ligação gratuita, pelos perfis das redes sociais em atendimento por mensagem, Facebook e Instagram, @CoelbaOficial, no Twitter, @Coelba. As informações são da Assessoria de Comunicação da Coelba. Acompanhe agora as vagas de emprego estágio para a Vitória da Conquista. Empresa de Vitória da Conquista está oferecendo uma vaga para cozinheiro. É necessário que o candidato possua ensino médio completo e experiência. E se você possui ensino médio, curso MOP, CNH, categoria B, experiência na área de vendas ou atendimento, conhecimento básico em mecânica de automóveis, há uma vaga de vendedor externo para atuar na região sudoeste. Também tem uma vaga para técnico em segurança do trabalho, que deve possuir experiência e curso técnico. E para você que tem interesse em recepcionista, está sendo disponibilizada uma vaga. O candidato deve ter ensino médio completo, experiência comprovada e ter disponibilidade de horário. Os candidatos que se interessarem em alguma vaga deverão encaminhar o currículo e número de CPF ou PIS para o e-mail cinebahiaconquista@gmail.com. E um laboratório de análise está oferecendo uma vaga para técnico de laboratório. O candidato que tiver interesse deve possuir ensino superior completo em biomedicina, biologia ou biotecnologia. Está sendo exigido experiência anterior à área laboratorial, especialmente em laboratório na área de anatomia ou de análises clínicas, informática básica. Serão 44 horas semanais. E a chegada do verão é caracterizada pelo aumento da umidade, devido à maior ocorrência de chuvas e temperaturas elevadas. Essas características são propícias para a proliferação do Aedes aegypti, mosquito que transmite doenças como dengue, zika e chikungunya. Além disso, o tempo de formação do mosquito diminui no verão, caindo quase pela metade, o que facilita o aumento dos seus casos. Saiba mais na reportagem de Luiz Pedro Passos. Nos últimos meses, só se fala em uso de álcool em gel, máscaras, medidas de distanciamento social, ações de combate ao coronavírus. Um outro vilão da saúde pública no Brasil continua fazendo vítimas, o Aedes aegypti. Conforme o Ministério da Saúde, entre janeiro e novembro foram registrados 971.136 casos prováveis de dengue no país, com 528 mortes. As maiores incidências foram contabilizadas nas regiões Centro-Oeste, Sul e Nordeste. Em Vitória da Conquista, o Aedes também deixou sua marca. Nós tivemos em Vitória da Conquista, além, claro, da pandemia que assolou o mundo inteiro, estou falando aqui da Covid-19, nós tivemos um aumento considerável no número de arboviroses, tanto da dengue quanto da zika e da chikungunya. Nós chegamos a mais de 4.000 casos de dengue, para ser mais preciso, 4.192 casos de dengue confirmados, com mais de 6.800 notificações para o agravo. Nós tivemos 48 casos confirmados de zika, em um universo de 1.034 notificações. E para chikungunya nós tivemos 75 casos confirmados, para 875 notificações. Foi um ano assim, bastante preocupante para a gente, muito intenso o trabalho para a gente controlar esses agravos durante o ano de 2020. Agora, com a chegada do verão, a preocupação é com a possível elevação desses números. Para evitar que isso ocorra, sociedade civil e poder público precisam trabalhar para evitar os focos de proliferação do mosquito.
os nossos levantamentos de índices têm dado conta que os maiores focos encontrados para o mosquito Aedes aegypti têm sido nos quintais das casas, especialmente em tanques de nível de solo. O que nós entendemos é uma situação assim bastante para a população nos ajudar a solucionar, né, a equacionar. Porque se eu tenho uma caixa d'água na minha casa, essa caixa está a nível de solo, ela está no chão, e eu posso vedar ela, né, eu posso colocar nela uma tela fina para que o mosquito não venha a pousar ali na água e se reproduzir, deixar seus ovos. Eu acho que é uma coisa que seria interessante para todos, porque nós estaríamos colaborando para a redução do número de focos do mosquito. Nós temos outros agravantes, que são aqueles pequenos recipientes jogados em quintais, em terrenos baldios, em vias públicas, em praças, enfim, que eles também acumulam água, né? Como tampilhas de garrafas PETs, latas de mantimentos que são comprados, tratados, né, em supermercado, e várias outros recipientes, até sacolas plásticas, onde pode, no período chuvoso, acumular água. Essa água ficando ali por mais de uma semana, com certeza vai dar a possibilidade de mosquito se reproduzir. A guerra contra o corona continua e contra o Aedes, ela não pode parar de jeito nenhum. O coronavírus é uma realidade, mas a dengue também é. Por isso é necessário agir urgente e evitar as doenças. A dengue mata. E agora no quadro Imagem em Movimento, a cineasta Isaura de Matos traz o filme O Limite, de Mário Peixoto. Acompanhe. Olá pessoal, mais uma Imagem em Movimento e dessa vez com um dos maiores filmes da história do cinema brasileiro e por que não, do mundo. Considerado uma das maiores obras-primas da história do cinema, o filme Limite, de Mário Peixoto, foi lançado em 1931, quando ele contava com apenas 21 anos de idade. O filme despertou muita polêmica e ficou mais de 40 anos esquecido desde aquela primeira exibição, só tendo sido recuperado no final dos anos 70. Limite ocupa o primeiro lugar no ranking dos 100 melhores filmes brasileiros, organizado pela Associação Brasileira de Críticos de Cinema, despontando grandes clássicos como Deus e o Diabo na Terra do Sol e Vidas Secas. Caso raro na historiografia do cinema brasileiro, Limite foi o primeiro filme de arte feito no país, 30 anos antes do cinema novo. Estudando na Inglaterra no final da adolescência e início da vida adulta, o introspectivo, ainda jovem Mário provavelmente teve acesso ao cinema de vanguarda produzido nos anos 20. Era a ascensão de grandes estilos e escolas cinematográficas, como o expressionismo alemão, o impressionismo francês e o surrealismo. No Brasil, o cinema vivia a era dos ciclos regionais e nomes como o de Adhemar Gonzaga e o seu estúdio Cinédia estavam em ascensão. Ao se aproximar de Adhemar, Mário começa a entender na prática como se faz cinema. Já o conhecimento teórico viria do cineclubismo do Chaplin Club. No barco que vaga sem o objetivo de chegar a qualquer lugar, os personagens não têm mais força e nem desejo de viver. É como se eles tivessem atingido o limite de suas existências. Uma das mulheres fugiu da prisão com a ajuda de um carcereiro. A outra vivia um casamento abusivo com um pianista de cinema. O homem, ao perder a sua amante, houver encontrado o marido da mulher no cemitério. Conformados que irão morrer em alto mar, todos simplesmente desistem. Eles abandonam os remos, quando numa espécie de delírio evocativo começam a recordar trechos de suas vidas. Talvez a maior tragédia dessas vidas seja a condenação às suas próprias existências. Limite não é uma história linear. É poesia, símbolo, alegoria de um tempo indivisível que mescla a concreticidade da matéria, a subjetividade das memórias. Por isso, é passado e presente. Olhe para a parede e me diga o que você está vendo. E eu disse, olha, tem um relógio, Mário. Pode ficar tranquilo, o relógio está funcionando. Ele falou assim, não é isso que eu estou querendo dizer, não. Dá uma olhada nos ponteiros. O que os ponteiros estão te dizendo?
E eu disse para ele, olha, o ponteiro está me dizendo que são 4 e 3 e 20 e poucos segundos. Ele falou assim, não é nada disso. É o seguinte, presta atenção no que eu vou te dizer. Toda vez, meu filho, que o ponteiro está dizendo mais um, mais um, mais um, na verdade o ponteiro está te dizendo menos um, menos um, menos um. Entre os compositores que orquestram a musicalidade da obra estão Henrique Satie, Claude Debussy, Igor Stravinsky e, claro, Heitor Villa-Lobos. A natureza é um elemento muito importante na obra, que pode praticamente ser considerado um personagem à parte. A todo momento ela mostra a sua imponência, a sua força, praticamente como se ela fosse indiferente a toda aquela fragilidade humana. E a câmera do Edgar Brasil é uma câmera que pensa, autônoma. Como numa espécie de fechamento de um ciclo, a música Gymnopédie do Henrique Satie, que funciona como um prenúncio no início do filme, retorna no final revelando o desfecho do que acontece com aquelas pessoas. O barco naufraga e todos morrem à deriva. E os bastidores da produção também já dariam outro filme. No documentário Aonde a Terra Acaba, o cineasta Sérgio Machado mostra como as relações iam sendo travadas no set para que o filme fosse possível. Os anos 30 foram marcados pelo golpe militar de Vargas, que acabara de implantar o Estado Novo. O doc mostra como foi feita a escolha das locações em Mangaratiba, uma pequena cidade no interior do Rio de Janeiro. Naquele tempo, Mangaratiba mesclava alguns sinais de modernidade tardia, com a sua estação de trem, mas ainda guardava um cenário rural. E o tio de Mário era um político importante daquele lugar, um fator que determinou a forma como a cidade acolheu o filme durante os meses de gravação. Um dos primos do Mário indicou uma funcionária de sua loja, Alzira Alves, que adota o nome de Olga Breno. A outra atriz foi escolhida através de fotos do cineasta Ademar Gonzaga, a Yolanda Bernardes, que usou o nome de Tassiana Rey. Ao assistir cenas do filme, a grande estrela do cinema brasileiro nos anos 30 e 40, Carmen Santos, se apaixonou tanto que propôs ao Mário que finalizasse o filme em seu laboratório, o Brasil Vita Filmes. Como retribuição, ele iria dirigir e escrever um filme estrelado por ela. Felizmente, a parceria acabou não vingando. Em maio de 2017, uma nova versão restaurada de Limite foi apresentada no Festival de Cannes, como um dos filmes selecionados pelo World Cinema Foundation, a ONG do Scorsese que financia a preservação, restauração e distribuição de filmes. Em 1992, Mário Peixoto parte aos 84 anos de idade sem haver feito nenhum outro filme, mas com certeza deixou um dos filmes mais revolucionários da história do cinema brasileiro. E o Imagem em Movimento também está nesse endereço aqui embaixo, youtube.com/imagem-movimento. Lá no canal tem uma discussão mais aprofundada para quem tiver a curiosidade de explorar um pouquinho mais outras camadas e outras abordagens do filme. Por hoje a gente fica por aqui, até semana que vem. Tá aí um bom filme e uma ótima pedida para o final de semana que está chegando. Obrigado, Isaura. E o ESB Notícias de hoje termina aqui. Você pode rever os nossos telejornais no YouTube e também mandar sugestão para o nosso WhatsApp, 34248763. Agora, na UESB FM, você confere muita música de qualidade. Obrigado pela companhia e até mais.